Salve, salve, galera! Está no ar o terceiro episódio do seu podcast Qual é Perifa? Fala, galera! Eu sou o Luiz e hoje nós vamos trazer para você um tema muito interessante. Só para começar aqui a provocar o meu parceirinho de conversa, vamos só de praxe falar qual é o tema do nosso podcast hoje. O papel do negro na construção do Brasil. Manda a visão, Breninho. Salve, salve família, aqui quem tá falando é o Brenin. Então, para já começar, vamos entrar na máquina do tempo e voltar 500 anos atrás, época do Brasil colonial. Por quê? O papel do negro começou quando Portugal chegou no Brasil em 1530, digo 1530, não 1500, porque 1500 Portugal chegou no Brasil para conhecer o território. Muitos livros de história falam que Portugal chegou no Brasil em 1500, que de fato aconteceu. Só que em 1530 começou a povoar, porque assim, não tinha um tratado para falar que tal território é de tal país. E sabemos que durante esse período, Espanha, Inglaterra, França também estavam com um olho no Novo Mundo, no Brasil, nas Índias. E para fixar e para falar aquele território é meu, esse território é meu, Portugal começou a povoar, colocando burgueses que não era muito importante, não tinha muita valorização dentro de Portugal, aqui no Brasil, e também com os escravos. Sim, e para início de conversa, eu acho muito legal uma frase do Abdias Nascimento, que ele faz uma reflexão de quem realmente o Brasil pertencia. Ele fala a seguinte frase: o Brasil é um país dos índios, construído por negros em benefício dos brancos, né? Então, eu achei assim, muito legal a gente trazer essa frase aqui para o nosso debate. Então, o que a gente sabe, né? Que, inicialmente, o Brasil era habitado já por índios, mas como os índios não tinham muita resistência ao trabalho, eles adoeciam muito, né? Então, os portugueses viram que a exploração do trabalho não estava sendo produtiva, porque os índios não estavam correspondendo à expectativa que estava sendo colocada a eles, né? Então, com tudo isso, eles já exploravam o litoral africano, então eles viram nisso uma possibilidade de poder trazer os negros para o Brasil com esse intuito, né, de aprimorar a produtividade no trabalho. E aí a gente começa a introduzir na história, né, o tráfico negreiro, que foi o período no qual os negros eram tirados da África e veio para o Brasil, né? Muitos negros não conseguiram nem completar a viagem porque chegaram ao óbito, né? As condições do tráfico eram totalmente desumanas, os negros defecavam em cima um do outro, a condição de alimentação era totalmente precária, então com isso muitos negros não conseguiam resistir a esse trajeto. Só um dado importante que eu li, estima-se que mais ou menos 10 milhões de africanos vieram a óbito durante esse período do tráfico negreiro. Você acredita, Breno? Mano, é muita gente, fi. O Brasil recebeu 40% dos escravos africanos, sendo ele homens e mulheres. As mulheres ficavam mais em casa, eram escravizadas na área da doméstica, tá ligado? E também acontecia muita escravidão sexual. A imagem da mulher, durante esse período, já era bastante inferiorizada à imagem da mulher branca. Então, imagine da mulher preta, saca? Então, a mulher trabalhava em casa, era objeto sexual dos portugueses, colonizadores, e os homens, com o trabalho braçal, ficavam na exploração de cana-de-açúcar no Nordeste, nas minas, em Minas Gerais, ficavam nas lavouras de café, no Rio de Janeiro, e esse era o sistema de distribuição dos escravos dentro do Brasil. Sim, e um fato que eu achei muito curioso, e eu acredito que muitas pessoas não sabem, é que a escravidão ela foi justificada por meio de discurso religioso, né? Então, o que acontecia? A experiência escravocrata ela era utilizada como um tipo de castigo, né? Com qual objetivo? Com o objetivo de tentar aproximar os negros do cristianismo, né? Eles acreditavam nessa questão de religião para tentar justificar a escravidão, né? Olha que absurdo. E aí a gente parte também agora para as relações, né, entre portugueses, principalmente os senhores de escravos e os próprios escravos, pautados sobre a relação de abuso e violência, né? Ou seja, os senhores de escravos eram munidos de armas, né, para tentar a todo momento
neutralizar qualquer tipo de ação que não fosse a planejada ali, né? Ou seja, que não fosse direcionada para o próprio trabalho, com esse intuito mesmo, de tentar fragilizar o negro, de tentar colocar um espírito opressor, né, nesse sentido. E aí a gente começa também a observar, junto a isso, resistências, né, na verdade, de alguns grupos negros que faziam articulações e, paralelamente a essas articulações, existiam as fugas, né? E aí a gente começa a visualizar a construção dos quilombos, que tinham como objetivo o quê? Romper esse sistema colonial, né, não, Breni? Sim, mano. Como os escravos ficavam em uma casa que era totalmente escura, totalmente úmida e com condições precárias, muitos se revoltaram, tacavam fogo nos engenhos e fugiram, como você acabou de falar pra gente. E assim, eles iam pro mato e eram acolhidos por grupos que viviam em comunidade, uma comunidade bastante semelhante com as comunidades dentro da África. E assim surgiu a Sociedade dos Quilombolas, lideradas por Zumbi do Palmares, gerando mais conflito contra os senhores de engenho, com a coroa portuguesa também, porque, parando para pensar, o preço que era ter um escravo foragido, sabe? Já que na época o comércio de escravo era bastante lucrativo, não só para a pessoa que tinha escravo, quanto para a pessoa que comprava escravo também, porque tinha toda a força braçal envolvida, tinha conhecimentos agrícolas, como o Luiz mencionou, conhecimento metalúrgico e de mineração. Sim, e pegando esse gancho, que aí você entrou no momento que eu gosto, que as pessoas tendem a associar somente o negro à força braçal nesse período de construção. E muito pelo contrário, os negros eles trouxeram muitas técnicas e eles auxiliaram efetivamente no que tange o campo técnico e tecnológico, né? Por que eu falo isso? Os negros, apesar de ter uma força braçal significativa naquela época, e com o intuito principal de ter vindo para o Brasil para trabalhar nessas fazendas, né, de cana-de-açúcar, eles trabalharam também no campo da agricultura e no campo da metalurgia, ou seja, atividades que geravam economia para os portugueses naquela época. E aí o negro ele vai aparecer na história do Brasil, né, como o principal agente econômico. Por quê? De um país, né, que foi fundado sob a ótica da exploração colonial. E aí a gente começa a fazer uma reflexão, porque sem o escravo, os portugueses não teriam nenhuma estrutura econômica, porque o trabalho era a própria espinha dorsal do sistema colonial, né? Então, se não tivesse negro, não tinha nenhum tipo de riqueza. Aí a gente consegue visualizar que o negro plantou, alimentou e colheu todas as riquezas naturais e materiais que o Brasil tinha. Para quê? Para o desfrute da aristocracia branca. Né? E aí a gente pode fazer associação agora direta no ciclo do açúcar, do café e da mineração, que já foi citado aqui por mim e pelo Brenin, né? Então, voltando para o assunto onde eu estava falando sobre os quilombolas, é importante e interessante a gente analisar a união que tinha dentro dessas comunidades, sabe? Os escravos saíam dos engenhos, iam para o mato e eram abraçados pelos líderes, como eu disse, exemplificando o Zumbi do Palmares como um dos líderes, que sucedeu o Ganga Zumba, que era um dos líderes também, que acabou sendo morto pela coroa e tal. E assim, é importante a gente analisar esse processo de união, a força que foi criado dentro dessa comunidade. Teve muitas batalhas, mas muitas batalhas mesmo, entre os quilombolas e a coroa portuguesa também, com seu exército e tal. Foi um mar de sangue. E assim, essa luta e essa guerra entre os negros e a coroa portuguesa acabou em 13 de maio de 1888, quando foi assinado a abolição da escravidão pela princesa Isabel. Só que a abolição da escravidão não foi totalmente libertadora como a gente imagina e a gente vê em alguns contos e alguns livros de história. Porque, assim, muitos escravos que eram libertos eram jogados na sociedade sem conhecimento, não tinha uma educação para ler, escrever, para se virar dentro da sociedade, muito menos dinheiro, porque eram os escravos, eles trabalhavam e não tinha nenhuma remuneração. E também criou um certo tipo de preconceito da sociedade pela exploração social, sabe? Como eu disse antes, os escravos não tinham nenhum conhecimento e tal, e a população via aqueles escravos, aquelas pessoas negras sem conhecimento, sem nada, e colocavam eles abaixo, tá ligado? É até um ponto pra gente refletir e tal, porque assim, mano, a nossa luta, velho,
a história dos negros no Brasil e tal é tão interessante de se estudar, velho, e vejo muitos livros colocando a abolição, a Princesa Isabel como heróis, tá ligado? E, mano, de fato, velho, beleza, teve a abolição e tal, que também foi financiada, é importante ressaltar, porque não foi um processo tipo, ah, não, bora liberar aqueles escravos e tal. Não, tá bom, bora liberar. Não foi assim. Teve uma parte financeira, porque teve um momento que estava mais lucrativo para a coroa, para os países que escravizavam, ter pessoas que não eram escravos recebendo uma quantia e tal, do que manter um escravo, porque você tinha que dar comida, porque senão eles morriam, tinha que dar roupas também, porque ninguém consegue trabalhar 24 horas num calor do caralho, num frio do caralho também, aí tinha essa preocupação. E, mano, esse processo de abolição, beleza, foi libertador e tal, mas nem foi tão assim como é retratado em muitos livros, tá ligado? Sim, e a abolição do trabalho escravo, como você mesmo ressaltou, ela não aconteceu assim do dia para a noite, né? O processo de transição do trabalho escravo para o trabalho livre foi assim, ah, beleza, vou parar de ser escravo aqui e vou ir para o trabalho livre. Não, isso foi bem assim, como se fosse passos de tartaruga, né? E aí, contudo, essa situação de convivência entre uma força de trabalho livre e a abolição gerou uma estrutura de desigualdade que ela perpetua até hoje nesse sentido, né? Então, ficando cada vez mais claro, assim, para as elites brasileiras que os espaços de acesso aos negros eram privados, né? Como você mesmo ressaltou, Breno, a questão de ter sido libertos, né, da escravidão não quis dizer absolutamente que eles teriam acesso a espaços, né? Porque eles ficaram muito limitados a vários fatores, né? Sim, mano, e muitos escravos que eram libertos voltavam para os engenhos porque não tinha essa perspectiva de vida. Para o pensamento deles, era mais fácil você ter uma garantia. Eu vou estar morando em um lugar, vou estar recebendo comida, vou estar recebendo roupa, do que viver no mundão, sem nenhuma perspectiva, sem saber se eu vou ganhar dinheiro, sem saber se eu vou conseguir comida, sem saber se eu vou conseguir me socializar com outras pessoas para conseguir um trabalho decente. E, mano, é uma mancha que a gente tem dentro da nossa história, velho. Eu até posso questionar e levantar essa polêmica dizendo, será que o racismo dentro do Brasil começou depois da abolição? É um questionamento a se pensar, né? Será que o racismo começou depois da abolição? E análogo a isso, é muito reflexível as heranças portuguesas que foram deixadas, né, pelos portugueses. Uma delas, que eu posso citar assim, mas com não tanta propriedade, foi a herança da solidão da mulher negra, né? Porque no tempo de escravidão, no tempo de Brasil, né, colonial, como já foi afirmado aí pelo Breno, a mulher negra ela recebeu o título de ser objeto de prazer dos colonizadores, né? E aí isso perpassa até os nossos dias atuais, porque as mulheres negras, ela em suma maioria são as mães que mais têm filhos solteiras, né, no nosso cotidiano, né? E ainda também atrelado a isso tem um mito da democracia racial, que usa a popularidade assim da mulata como prova de abertura das relações de raças, né, no Brasil. Então, uma parada que eu fico pensando, velho, é essa cultura que o brasileiro tem de apagar a sua história, tentar apagar, porque, assim, em muito tempo essa história quase foi apagada, porque era uma mancha dentro da história do Brasil ser um país totalmente independente, mas com passado relacionado à escravidão e tal. Muitos tentaram apagar essa história, colocando também a figura branca, tentando embranquecer a sociedade, colocando no período colonial, sabe? Não, no período pós-colonial, pessoas brancas trabalhando de forma formal, de forma braçal também, e de forma legal. Não que antigamente, no período colonial, esse modelo de escravidão era normal. Quer dizer, não era normal. Era legalizado. Normal? Não era, mano, mas era legalizado. Era um modelo de trabalho que tinha um modelo econômico. E pós-colônia, a gente teve a presença de muitos imigrantes da Itália, da Alemanha, compondo a sociedade do Brasil. Hoje a gente tem a referência do Sul, que é a região que existe mais imigrantes dentro do nosso território. E, assim, é de indagar, é de se pensar. E hoje, ainda mais, mano,
a gente vem recebendo ataques. E, cara, pra se pensar e, mano, refletir muito, vem muito do Sul também, velho. É só a gente tá ligado, pô. A gente teve movimentos neonazistas, movimentos segregatórios, e a maioria deles vieram do Sul. Ou seja, é uma herança que foi herdada e, infelizmente, que está dentro da nossa realidade, que está dentro da nossa cultura, como você tinha dito antes sobre essa parada de herança. Sim, só voltando ao ponto anterior, inclusive eu quero já deixar aqui para vocês, nossos ouvintes, que a solidão da mulher negra será um tema abordado por nós, mas não só por nós vamos trazer uma convidada aí que já está sendo estudada, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso, mas é uma pauta também que a gente vai discutir aqui, tá? E fazendo um apanhado, né, uma conclusão a tudo que foi falado aqui, esse período, né, esse tempo que foi tentado, de todas as formas, apagar esse período histórico da negritude, né, influencia até hoje, porque não é à toa que hoje qualquer movimento do Estado brasileiro na criação de alguma política, de alguma reparação ao povo preto, que foi historicamente prejudicado, gera um grande alvoroço, né, das classes que sempre comandaram o Brasil, ou seja, sempre da supremacia branca. E aí, um exemplo disso são as políticas de cotas nas universidades federais, né? Então, a gente elucida todo o rancor de quem sempre se apropriou dessas estruturas do Estado em prol de benefícios próprios, atrasando o país em décadas e que hoje coloca em xeque, né, essas relações de poder. Então, existe sim uma parte de pessoas que não são negras, que tentam descontextualizar o que foi a escravidão, que tentam apagar e que tentam relativizar, dizendo que não foram culpados por conta disso, né, tentando minimizar e falar que reparação histórica não existe. Mas nós sabemos que não é bem assim, né? Que até hoje a população negra sofre esses vestígios em forma de um racismo velado. Então é isso, galera. O terceiro episódio do Qual é Perifa tá chegando ao fim. E desde já, como eu tinha falado anteriormente, eu vou deixar um padrão aqui agradecendo uma pessoa que vem nos ajudando. Hoje é o dia de agradecer a Yasmin Rajado, mano. Uma mina que colocou o nosso projeto no trampo dela no jornal. Agradecendo também o portal As Artes, que pegou a nossa matéria e divulgou o nosso trampo, divulgou a nossa voz. E é isso, mano. Tamo junto, satisfação total. Isso. E também queria agradecer imensamente ao Max Maciel aí, que fez retweetou o nosso tweet, né, com a questão da explanação dessa reportagem. Então, eu fiquei muito grato porque deu uma visibilidade significativa para o nosso podcast. Queria agradecer meus amigos por ter compartilhado o podcast, em especial o Thales, da faculdade, meu amigo aí de faculdade, que falou que estava muito feliz com o projeto e que gostou muito. Assim, eu fico muito feliz com esses feedbacks, e a todos os outros que estão compartilhando seus perfis individuais. E eu não posso esquecer nunca, né, do nosso audiovisual, Brian aí, que está cuidando das nossas edições, que está manjando muito. Recebi muitos feedbacks da arte do podcast, que estava incrível. Então, sinceramente, muito grato por isso e agradeço demais. Valeu. E isso, pessoal, encerra aqui mais um episódio do seu podcast Qual é Perifa.